Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Assim está escrito: Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Versículo 25. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Os irmãos podem sentar. Ok. Meus irmãos, nós já falamos sobre essa carta. Lembrando, nós começamos a estudar essa carta no ano de 2018, para quem não lembra. Lógico que a gente não passou todos os domingos nesses 4 anos estudando a carta, porque vocês sabem que tivemos, tem as programações, aquelas temáticas, tivemos aí alguns meses, por conta da pandemia, nos reunindo no formato online. Quando nós retornamos, falamos sobre os ateus. Mas é importante destacar a importância dessa carta para a Igreja de Cristo. É uma carta que destaca essa importância, é uma carta que fala sobre a Igreja do Senhor e ela tem o seu conteúdo relevante para o nosso meio. A última exposição que eu fiz, nós falamos sobre a marca de uma igreja genuína. Quais são essas marcas? A primeira que nós destacamos, que é uma igreja que ela é constantemente alegre, tá? São as recomendações de Paulo, versículo 16, regozijai-vos sempre. A segunda, a oração perseverante, versículo 17, vocês devem orar sempre, não devem desistir de orar. A terceira, a gratidão a Deus em todas as circunstâncias. É bom falar também que esse contexto agora, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo está trabalhando com aquela igreja recém-nascida como um contexto de culto. Como vocês devem se comportar, ou o que vocês devem fazer no culto público ao Senhor. E isto envolve todas as idades. É bom que as crianças estejam aqui hoje e que os pais ouçam também. Na época que a Bíblia foi escrita, no Antigo Testamento, o Novo Testamento, não havia culto infantil. Então as crianças, elas permaneciam nos cultos. Os pais educavam seus filhos para que elas ficassem nos cultos. Obviamente que nós não temos culto infantil para simplesmente as crianças saírem, não é isso. Tá? Tem um propósito específico e que eu aprovo e recomendo. Mas é muito importante que esses princípios eram repassados para as crianças em ambientes como esse. Tá? Então, aquela ideia que criança não pode aprender isso, não se engane com isso. Tá? Não se engane. Por que com a criança de 4, 5 anos de idade está mexendo em celular? E por que eles não podem aprender a palavra de Deus? Atenção, pais, não sejam bobinhos, tá? Em relação às suas crianças. Pois bem, nós vamos continuar falando sobre essas marcas de uma igreja genuína. A quarta marca que nós queremos destacar essa noite está no versículo 19. Não apagar o Espírito de Deus. Existem 2 interpretações que eu quero fazer aqui algumas objeções a elas. A primeira, não apagar o Espírito de Deus significa aquele crente que um dia foi convertido, estava na igreja e decidiu, por algum motivo, sair da igreja, voltar para o mundo. Então,
o Espírito Santo foi apagado ou tirado da vida daquele cristão. Isto é, ele deixou de ser um cristão. Essa não é a interpretação correta. A segunda interpretação é que apagar o Espírito de Deus seria aquela igreja que não estava valorizando ou buscando as manifestações espirituais, como, por exemplo, dons de línguas, dons de cura e etc. Essa interpretação também não procede. Quando a gente for interpretar um versículo, nós temos que compreender o versículo dentro do contexto que ele está escrito. Existe uma linha de raciocínio. E vocês sabem, já falamos aqui algumas vezes, que a Bíblia ela não foi escrita com versículos e capítulos. Tá? Vocês podem pesquisar na internet. Se vocês querem ler a Bíblia sem versículos, sem capítulos, só coloca lá, Bíblia sem capítulos, sem versículos, você vai encontrar, você vai ler. Então aqui era uma carta escrita, que tem uma linha de raciocínio. E a partir do versículo, as instruções do versículo 16 até o versículo 22, é um corpo de instruções, tá? Que tem um objetivo, que é exatamente esse: falar à igreja como ela deve se reunir, como ela deve viver em comunidade, como ela deve viver lá fora também. Mas o que significa, irmãos, apagar o Espírito? A ênfase aqui, meus irmãos, é uma ênfase ética. Não apagar o Espírito significa não sufocar a ação do Espírito Santo, tá? Na sua conduta. Quem é a pessoa que apaga o Espírito? A pessoa que apaga o Espírito é aquela pessoa que se converteu, que tem o Espírito Santo na sua vida, que verdadeiramente é um cristão, é uma cristã, mas ela vive de forma contrária à palavra de Deus. Ela vive sufocando a ação do Espírito Santo na sua vida. Ela vive, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 30, ela vive entristecendo o Espírito de Deus. Entenda bem, tanto Efésios como Tessalonicenses são cartas escritas para a igreja. São servos de Deus, pessoas de Deus que conheceram o Senhor Jesus, que o Espírito Santo está selado na sua vida, mas vive uma conduta que não é sensível à voz de Deus. São pessoas que se converteram, mas não se alimentam da palavra, não se alimentam do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele está alertando essa igreja nesse aspecto. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. E vejam, quando essa expressão apagar, ela se refere ao Espírito Santo e se refere também ao fogo, porque a linguagem de fogo é simbólica, referindo-se ao Espírito Santo. Apagar, ou seja, diminuir essa chama, não ter mais a chama acesa daquele crente que é recém-convertido, aquele crente que se converteu, que amou a Jesus com todas as suas forças, que era um servo fiel, comprometido com a sua igreja, comprometido com a sua palavra, mas foi dando passos, e mais passos, e mais passos contra a palavra de Deus. E agora, o que ele está fazendo? Está abafando a voz do Espírito Santo na sua vida, porque ele está se alimentando com outra coisa que não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para falar à sua igreja. A palavra de Deus é o instrumento do Espírito Santo para falar ao meu coração, ao seu coração, meu irmão. Na medida que nós não falamos, melhor dizendo, na medida que nós não estudamos a Escritura, que nós não alimentamos a Escritura, nós estamos abafando a voz do Espírito Santo no nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós temos a presunção, já tenho muito tempo de igreja, não preciso relembrar os princípios do Evangelho, não preciso ler a Bíblia, mas é necessário. O pecado não tem idade, o pecado não escolhe cargo, o pecado não escolhe categorias, o pecado não escolhe todas as pessoas, pastores, diáconos, líderes de qualquer ministério, recém-convertidos, pessoas que são já antigas na fé. Se não cultivar a sua vida de oração, de leitura do Evangelho,
não ouvirão a voz do Espírito Santo. E se você está dessa forma, o que você está fazendo? Apagando o Espírito Santo da sua vida. O que significa? Você está apagando a ação de Deus na sua vida. E aqui se explica o quê? Muitas igrejas caminhando de forma errada, por quê? Não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Cristãos tomando decisões erradas, por quê? Não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Não ouvem mais a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está falando para a igreja: não apagueis a voz do Espírito Santo. E eu me lembro do que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o Espírito Santo. Veja só, versículo João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que é que nós aprendemos aqui? Em primeiro lugar, o Espírito Santo consola a igreja. Mais o quê? Mais o Consolador. Se você está passando por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, quem vai lhe consolar? O Espírito Santo. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Portanto, meu irmão, minha irmã, cultive a voz do Espírito Santo no seu coração, porque amanhã você pode precisar do consolo dele. E ele não vai consolar você com caixinha de promessa. Ele não vai consolar você assistindo Big Brother, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa que é contrária à palavra de Deus. Não vai. Por isso que tem muitos cristãos que vão buscar o consolo em músicas, em terapias e outros tipos de coisa. O consolo do Espírito Santo, entenda o que eu estou falando do consolo do Espírito Santo. O consolo do Espírito Santo se encontra na Escritura. Jesus Cristo falou isso, o que é que ele vai falar? O Espírito Santo ensina o que Jesus ensinou. Jesus falou: ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai fazer o quê? O Espírito Santo lembra o que Jesus Cristo ensinou. Vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu estou aqui, irmãos, resumindo o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida, o que o Espírito Santo faz na vida da igreja. E o apóstolo Paulo compreendia isso muito bem, e ele está falando: não apagueis o Espírito Santo em vocês, igreja em Tessalônica. Não apagueis. E aqui nós podemos ver essa voz de Paulo por meio da Escritura. Não apaguem a voz do Espírito Santo na sua vida, igreja cristã evangélica em João de Deus. Não apaguem a voz do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, minha irmã. E o que é essa voz? É uma voz que vem do alto? Não é. É um sonho? Também não é. É o irmão ou a irmã que é famoso, é conhecido por receber revelações e vai falar para você? Também não é. É aquele pastor do YouTube que passa as madrugadas recebendo as revelações e você está lá ouvindo essas baboseiras? Também não é. A voz do Espírito Santo é o Evangelho que Jesus Cristo ensinou e pregou. Como o Espírito Santo vai me consolar? Resgatando o que Jesus Cristo falou, resgatando o que Jesus Cristo ensinou, o que ele ensinou, o que ele fez, o que ele falou. Nós seremos conhecidos seguindo o que Jesus Cristo ensinou, meu irmão, minha irmã. Compreendam bem isso. Às vezes eu fico impressionado com atitudes de cristãos que admiram e falam coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. O que se denuncia muitas vezes? A voz do Espírito Santo está bem, mas muito bem fraquinha, ou muito baixa no seu ouvido. Está apagado. Está apagado. Não apagueis o Espírito Santo. Não é você falar em línguas,
não é curas, milagres extraordinários, essas coisas. O que o texto está falando não é isso. Não apagueis o Espírito Santo significa, literalmente, não abafem, ou não diminuem, ou não sufoquem a influência do Espírito Santo em suas vidas. Enchei-vos do Espírito, fruto do Espírito. É a marca de pessoas que são controladas pelo Espírito Santo. Nós vemos pessoas que explodem, arrogantes, perdem o controle de si, fazem o que querem fazer, não querem ouvir conselho de ninguém, não querem ouvir conselhos bíblicos, não querem ouvir nada. O Espírito Santo está quase que apagado aí. Continuando, meus irmãos, uma igreja genuína é uma igreja crítica. Veja, esses textos, esses versículos, eles são importantes porque eles vão contra exatamente o que a gente aprendeu e ensina e pensa. Veja só, versículo 20, o que é que diz? Não desprezeis as profecias. O 21, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 22, abstende-vos de toda forma de mal. Esse versículo 22 é aquela parte que a gente fala assim, olha, a Bíblia diz que a gente tem que evitar até a aparência do mal. Quem já falou isso aqui? Nós já falamos, né? Pois bem, é o que está falando. O texto está se referindo a isso. Mas vamos ver o que significa. Em primeiro lugar, é importante destacar. O apóstolo Paulo ele está falando de uma igreja nova. Tá? E ele está falando para a igreja, olha, não desprezem as profecias, ou seja, as pregações que estão tendo aí em Tessalônica. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Havia muitos pregadores naquela época. Falsos pregadores e verdadeiros pregadores. Assim como existem hoje. Falsos pregadores e verdadeiros pregadores. Aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja, dizendo para a igreja, tenha equilíbrio, não desprezar. E no versículo 22 ele vai falar, julgai todas as coisas. Isto é, não desprezem logo, escute, julgue e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. Aqui, nesse versículo 22, evitar a aparência do mal, não é o que a gente fala muitas vezes. Por exemplo, a pessoa está em um determinado lugar, né? Olha, esse lugar é meio duvidoso para um cristão. Aí a outra pessoa diz e fala assim, chega e fala assim, olha, a Bíblia diz para evitar até a aparência do mal. Imagine o mal. Não é isso que esse texto está falando. É lógico que a gente tem que evitar a aparência do mal, é lógico que a gente tem que evitar o mal, tudo bem. Mas a gente não pode falar isso baseando nesse texto. O que esses 3 versículos estão falando é somente uma coisa. O que é? Escute a pregação. Avalie por meio da Escritura o que está sendo falado. E evite o mal. Que mal é esse? O falso ensino. É isso que o texto está falando. É somente uma coisa, o que esses 3 versículos estão falando. Por exemplo, se nós escutamos um ensino que não procede da Bíblia, e eu estou fazendo aquele ensino, se eu estou dando crédito àquele falso ensino, eu estou fazendo o quê? Seguindo o mal. Eu não julguei as coisas. Essa verdade é muito antes disso. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo falou? Por que os irmãos de Beré eram mais nobres dos irmãos de Tessalônica? Vocês lembram? Por quê? Por quê? Porque eles avaliavam se realmente o que estava sendo ensinado era bíblico. Ou seja,
Paulo está resgatando algo que ele já percebeu antes da igreja. A igreja não é muito crítica, a igreja não é muito criteriosa. Talvez porque é uma igreja nova. E o apóstolo Paulo está falando: sejam criteriosos, sejam críticos, avaliem o que vocês estão ouvindo. E aqui, irmãos, você quer evitar o mal? Você quer evitar aparecer no mal? Siga a Escritura. Siga a palavra de Deus. É isso que está ensinando. Olha, a Bíblia diz para evitar até aparecer no mal. Não, nesse texto não é isso não. Tá? Nesse texto não é isso. O que nós podemos aprender? Nós devemos ser uma igreja crítica. Pastor, tem essa música que todo mundo está cantando, mas nós não somos todo mundo. Vamos analisar. Vamos ser críticos. Gente, gospel. Queremos folia gospel. Não queremos sentar para analisar a Escritura e saber o que nós estamos fazendo, se é certo ou errado. Não queremos avaliar a nossa conduta como igreja. Não queremos avaliar a nossa postura como igreja. Recentemente, nós falamos sobre finanças. E nós decidimos. O sustento da igreja, segundo a Bíblia, é por meio de quê? Por meio de quê? Dízimo e oferta. Biblicamente falando. E vocês terão uma boa surpresa, porque a Bíblia honra o que ela diz. Deus não tem compromisso com a minha palavra ou com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Precisamos avaliar. Meus irmãos, não é porque eu passei a vida toda fazendo que o que eu estou fazendo está certo. Tenho que avaliar por meio da palavra de Deus. Só dessa forma eu evitarei o mal e até sua aparência. Tá? A outra coisa, veja só o que o apóstolo Paulo diz. Como isso funciona? Como essa crítica funciona? E veja bem o que nós estamos vendo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, sejam críticos, e ele mostra como nós devemos ser. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós não vamos conferir essas coisas aqui com que um escritor clássico está falando. Ele pode até estar falando coisas certas, tá? E não sou contra a leitura de pessoas que não são consideradas cristãs, de forma alguma. Inclusive eu leio livros de pessoas que são consideradas ateus. Mas quando nós estamos falando de igreja, de princípio de culto, de conduta da igreja, o nosso fundamento será sempre o Evangelho. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jamais entenderão coisas espirituais por meio de coisas carnais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja só o patamar que o homem espiritual ele pode estar. Da sabedoria do Espírito Santo e julgar tudo e não ser julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Veja o privilégio, meus irmãos, que nós podemos ter. Mas o que nós preferimos? Nós preferimos oba-oba. Ensino, pastor. Não, negócio de ensino. Isso cansa, isso afasta as pessoas. O ensino bíblico faz do homem mais simples, o homem mais inteligente, o homem mais sábio. E a Bíblia está falando o quê? Que se a igreja buscar o ensino bíblico, a orientação do Espírito Santo, ele terá uma conduta como uma pessoa que tem a mente de Cristo, orientado pelo Espírito Santo. Isso se aplica a quê, irmão? Se aplica à igreja, se aplica à família, se aplica ao trabalho. Quem, no trabalho, quem deveria ser o mais sábio?
O cristão. Na família, quem deveria ser o mais sábio? O cristão. Na rua, no trânsito, quem deveria ser o mais sábio? Evitar brigas, intrigas? O cristão. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. Ele é instruído pelo Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja, bem jovem. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós, por meio da Escritura. E como nós vamos alcançar isso? Sentando, estudando, analisando. É assim que nós vamos fazer. Sexto lugar, marca de uma igreja genuína. Versículo 23 e 24, vamos ler. Versículo 23 e 24. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma sejam reservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, esse versículo é lindo. Que ele está falando o que para a igreja? Segundo William Hendricks. Vamos ler esse texto aqui? Vamos lá? Nesta passagem... O apóstolo Paulo, ele dá uma série de instruções para aquela igreja. Sabe do valor da igreja, sabe das dificuldades que ela está passando, e agora ele vai concluir a carta dizendo o quê? Vocês podem seguir tudo isso, falando das suas qualidades, falando de tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai ensinar àquela igreja que somente o Deus da paz pode dar esse poder ao crente. Nós não somos autossuficientes para negar para os nossos objetivos, não importa, mas temos que alcançar. Mas Cristo está distante do nosso alvo. Obviamente que todos têm que estudar, todos têm que trabalhar, mas nós devemos ter o equilíbrio. Sabendo, meus irmãos, que a nossa vida, todos aqui têm o mesmo destino, que é Cristo. E somente Cristo vai nos direcionar nesse caminho. O apóstolo Paulo está falando isso àquela igreja. Uma verdade preciosa que nós podemos ver aqui também. Não está passando aqui, passou. Iniciante. O versículo 24, veja, meus irmãos, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu estava estudando essa expressão, vos chama. Você sabe o que significa? O apóstolo Paulo está falando, ele dá as condições. E o apóstolo Paulo está falando, fiel é o que vos chama, ou seja, em outras palavras, Deus sempre chamará a sua igreja. Deus sempre insistirá com a sua igreja. Por que a igreja até hoje existe? Não é porque o presidente era crente, não é porque o governador atribuiu leis para favorecer a igreja, não é porque o maior país ou o país mais poderoso do mundo foi favorável ao cristianismo, nada disso. A igreja até hoje existe porque Deus quis, Deus conduziu essa história. E porque você hoje, até hoje, está seguindo a Jesus, está aqui, porque Ele continuamente chama você e não desiste de você. O apóstolo Paulo está falando daquela igreja nova, que passou por muitos problemas, falando, não desistam, sejam fiéis, não apaguem o espírito, continue agradecendo, continue orando, Deus vai dar força para vocês, e continuamente Deus vai estar chamando vocês. A imagem que eu vejo é a imagem do apóstolo Pedro, chamado por Jesus, negou a Jesus, e Cristo foi buscá-lo lá no mar de Tiberíades, insistindo com ele, fez dele um homem de Deus. Deus sempre chama os seus filhos, e essa é a certeza que nós temos no nosso coração. Está bem distante, pastor, não quero vir para a igreja.
E eu tenho no meu coração, se ele for, ou se ela for um eleito de Deus, um salvo pelo Espírito Santo, regenerado, vai voltar. Vai voltar. Vai perseverar. E a igreja não morrerá por isso, porque Deus insiste com a igreja. É uma ação contínua. Todo dia Deus está nos chamando. Todo dia nós queremos pecar. Todo dia queremos nos desviar. Muitos dias estamos desanimados, não estamos querendo absolutamente nada com Deus. Aí de repente, o que acontece? Nós estamos de joelho, orando, lendo a Bíblia, na igreja. Por quê? Porque Deus continua te chamando. É por isso. Não é porque eu decidi voltar, pastor. Eu sou o cara. Tu não é nada, rapaz. Foi o Espírito Santo que te conduziu. É isso que o Evangelho está dizendo aqui. Continuamente, Deus chama a igreja. Não devemos abandonar, meus irmãos, o Evangelho. Devemos examinar a Escritura e ver qual o caminho da igreja que Deus tem planejado e seguir por ele, sabendo que Deus irá nos conduzir até o encontro com Cristo. Último lugar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Essa deve ser a nossa certeza. E último lugar, a igreja, ela trabalha. Veja só o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, orai por nós, versículo 25. Saudai todos os irmãos com o ósculo santo. Conjurai-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O apóstolo Paulo, ele convoca a igreja. Irmãos, ele salta aqui. Ele fala, uma hora ele está falando para a liderança da igreja, outra hora ele está falando para toda a igreja. E aqui ele está falando, irmãos, para toda a igreja, ore por nós. Saudai todos. E versículo 27, se comprometam pelo Senhor, não por mim, que essa epístola seja lida para todos. São duas ações que a igreja jamais deve abandonar. E que o apóstolo Paulo encerra aquela carta dizendo, orar e ler a Escritura. Orar sempre, ler a Escritura sempre, expor a Escritura sempre. É isso que mantém viva a chama do amor pela igreja, meus irmãos. É a oração e leitura da palavra. Quando nós nos desviamos para outro tipo de mecanismo, quando nós nos desviamos da verdade, da oração, da leitura da palavra, não amamos a igreja, não temos apego pela igreja de Cristo. Mas a oração contínua, o estudo da Escritura, diário, a igreja perseverando, a igreja será fortalecida e manterá a esperança do encontro com Cristo. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar perseverando. E o que nós devemos fazer especialmente, meus amados irmãos? Orar e ler a Escritura, estudar a Escritura. E eu quero encerrar trazendo aqui algumas lições que essa carta nos apresenta. Em primeiro lugar, uma igreja genuína tem um pensamento crítico. Nós devemos ter esse pensamento crítico. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças devem ter esse pensamento crítico. Quando eu falo de pensamento crítico, eu estou falando, meus irmãos, que nós devemos avaliar tudo antes de fazer. Avaliar tudo. Isso é útil para a nossa vida no lar. Avaliar a conduta, o erro do marido, o erro da esposa, o erro do filho. Vamos fazer uma avaliação a partir da Escritura e ver a nossa conduta. E a igreja da mesma forma. Devemos ser críticos.
Muitas vezes nós olhamos uma coisa na internet, nos empolgamos e estamos logo compartilhando. Calma, sejamos críticos com aquela informação, com aquela verdade. Eu vi, essa semana, cristãs compartilhando aquela música lá da Anitta. Você já olhou aquela letra? Eu espero que ninguém aqui tenha compartilhado aquela porcaria. Me perdoe a expressão. E eu acho interessante que as mulheres que se acham feministas, empoderadas, compartilhando aquela música, a letra daquela música. E vi uma jovem cristã compartilhando e colocou ainda amo e aquela coisa toda. Rapaz, que coisa terrível. Não tem pensamento crítico nem para essas coisas, vai ter pensamento crítico para a igreja? Não terá, de forma alguma, não terá. E aqui nós devemos ser firmes, tá? Aquele discurso que a gente escuta em muitas escolas, nas universidades, deixa as crianças livres. Vocês não podem doutrinar os seus filhos de vocês. Deixa os filhos de vocês sem doutrina, livre. Na universidade, eles serão doutrinados, e na escola também, para fazer o que não deve. Doutrine seus filhos dentro de casa. Doutrine seus filhos dentro de casa. Aí teve aquela outra polêmica de um filme aí, da Netflix. Aí todo mundo cancelando Netflix, vamos cancelar. O que adianta cancelar Netflix se você não estuda a Bíblia com seu filho? Não adianta nada. Não adianta nada. Tá? Ele lendo a Escritura, o seu filho lendo a Escritura, a sua filha lendo a Escritura, na hora que ele assistir filme na Netflix, seja lá onde o lugar que for, ele perceberá que aquele conteúdo não é bíblico, não é para ele. E pela ação do Espírito Santo vai abrir mão disso. Tá? Não adianta essas posturas sem ter a principal ação, que é o ensino da palavra de Deus. Segundo lugar, uma igreja genuína aguarda a volta de Cristo, orando e pregando o Evangelho. Toda vez que pregamos o Evangelho, que estamos orando, estamos, meus irmãos, apontando para quem? Para Cristo. Ele voltará, aguardamos a sua volta. Esse mundo não fala mais disso, mas a igreja fala. Esse mundo não fala que Cristo voltará, mas a igreja está falando, a igreja está orando, a igreja está pregando, e a ação da igreja aponta para a volta de Jesus, e esta carta falou sobre isso, em muitas passagens. Muitas passagens. Terceiro, uma igreja genuína confia nas promessas de Deus. Veja, essa igreja foi atribulada, muitas pessoas morreram ali, estava com a dúvida, ou na dúvida, o que vai acontecer com elas? O Senhor Jesus ensinou por meio da Escritura o que acontecerá com aquelas pessoas, e trouxe consolo, levou consolo para aquela igreja, e aquela igreja foi consolada porque ela acreditou ou foi ensinada a acreditar nas promessas de Deus. Quarto lugar, uma igreja genuína ama a igreja de Cristo. E aqui, meus irmãos, é a questão de ênfase que eu estou dando. Por quê? Quantas pessoas que estão na igreja que falam mal da própria igreja? Quantas pessoas degrinam a imagem da sua própria igreja? Pessoas que saem da igreja. Por que você sai da igreja? Porque não dá certo estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Porque você não está mais, porque você não vai mais continuar no seu ministério na igreja? Porque aconteceu um problema, eu não quero mais saber desse ministério. Eu sei, meus irmãos, que existem situações pontuais, mas o que eu estou falando são algumas questões que é puramente meninice de pessoas que por qualquer coisa, por qualquer bobagem, abandonam seus ministérios na igreja, abandonam a igreja. Aí quando nós vamos olhar, essas mesmas pessoas estão no mundo. Estão no mundo fazendo o que não deve. Porque é impossível repudiar a igreja de Cristo, está bem. Então,
Nós que nos achamos a igreja de Cristo, nós que nos achamos que fazemos parte da igreja verdadeira de Cristo, onde está o nosso amor por Jesus? Onde está o nosso amor pela igreja? E aqui era uma marca de muitos cristãos, não somente dos primeiros cristãos, mas muitos cristãos na história da igreja, de amar a igreja, de defender a igreja, de lutar por ela, de proclamar o evangelho. Então não adianta eu falar que eu amo a igreja, mas não tenho compromisso com ela. O apóstolo Paulo fala para esses irmãos em Tessalônica, no capítulo 1 ele fala sobre isso. Vocês têm um compromisso com o evangelho, e o compromisso de vocês, muitas igrejas estão sabendo. Meus irmãos, nós não precisamos ter a vontade de ser modelo de igrejas tops em muitas coisas. Nós precisamos ser modelos de igreja que vive a igreja, que ama a igreja de Cristo, que valoriza o momento de estar na igreja. Homens que valorizam o momento de estar estudando a Escritura. Sexta-feira passada nós tivemos o retorno dos homens. Quantos homens tinha aqui? Os adolescentes. Vocês adolescentes, vocês amam a igreja? Porque muitas vezes os adolescentes são empolgados lá na escola, fazem tudo, mas na igreja, o que vocês estão fazendo? Amem a igreja, a mesma coisa os jovens. Muitos jovens com vergonha de falar que é cristão, na sua escola, na universidade, no seu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Que toda a igreja aqui, especificamente, a nossa igreja deve estar unida, empenhada em servir a Jesus e a continuar a obra de Deus. Nós somos o povo de Deus que deve continuar a sua obra aqui na terra. Nós somos o povo de Deus que deve continuar a obra em nossa comunidade. Mulheres, pregam o evangelho, mostram amor pela igreja pregando o evangelho. Saiam e pregam o evangelho. E a mesma coisa para jovens, homens, adolescentes, crianças. Compromisso com a igreja. Trabalhem, sejam os melhores funcionários, sejam os melhores alunos, sejam melhores em tudo do que vocês fazem. E sejam os melhores cristãos na igreja, comprometidos com o evangelho. Era isso que aquela igreja nova estava fazendo. Igreja disposta. Chegue para os obreiros dessa igreja e fale: eu quero trabalhar na igreja, pastor. Eu quero trabalhar na igreja, missionária Mônica. Eu quero trabalhar na igreja, educadora Débora. Eu quero fazer parte dessa igreja na prática. Não quero somente ficar sentado ouvindo o pastor falando. Isso é amar a igreja de Cristo. Não é apenas um discursozinho. Entendam bem o que eu estou falando. Foi esse o recado que o apóstolo Paulo deixou àquela igreja. Ele diz: conjuro a vocês, não por mim, mas por Deus, leia essa carta para todos os irmãos. Mas o que a gente estava querendo? Calma, pastor, vai com jeito aí, porque o povo... Não, meu irmão. Nós devemos ensinar o que a Bíblia ensinou, meus irmãos. Tá? E a palavra de Paulo é muito forte. Conjuro a vocês. Eu me lembro, quando a irmã Mônica chamar para a reunião com as crianças, vá crianças, os adolescentes também vá. E assim, todos os ministérios, o envolvimento por amor a Deus, para a glória de Deus. É isso que precisamos fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar?